Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos ao 8º episódio do Olé Podcast. Mais um episódio muito especial com um convidado de altíssimo gabarito. Mas antes de apresentar ele, como de padrão, né, pela 8ª vez, a gente vai apresentar os nossos patrocinadores. E eu tava reparando aqui nos episódios anteriores que eu apontava aqui pra cima, mas na verdade é aqui em cima, né, que tá o nosso código OLé10 para você negociar lá com a Vital Treinamentos. A Vital Treinamentos tem diversos produtos que podem te ajudar como pessoa ou também ajudar você como empresa a melhorar os seus resultados, como eu comentei, na parte pessoal, na parte de faturamento, de cooperação, né, dos colaboradores, enfim. O pessoal lá pode te dar uma mão muito grande. Então, a gente, juntamente com eles, conseguimos para vocês, através do código, dessa vez colocando aqui a minha mãozinha do lado certo, né? O código OLé10 com 10% de desconto, tá? Então, o telefone também vai estar aqui embaixo na tela, você pode chamar eles ali e trocar essa ideia com eles, beleza? Também temos a Império Fitness, que é uma confecção voltada ao mundo fitness. Então, se tu tem uma academia, tu tem um grupo que malha junto, ou tu quer fazer um uniforme personalizado para ti, ou enfim, tua equipe, lá eles podem te atender da maneira personalizada, então também está o contato deles aqui embaixo, que vocês podem estar entrando em contato com eles lá, que vocês com certeza vão ser muito bem atendidos. E agora sim, né, Zago, vamos apresentar o nosso convidado, na verdade, melhor ainda, eu vou deixar ele se apresentar. E aqui na nossa região, com certeza, e por vários lugares do Brasil, ele nem precisa ser apresentado, né? Porque só de falar o nome dele, todo mundo já sabe quem é e da história dele. Mas, né, como a gente pretende chegar em vários lugares, pode ser que tenha alguém que não conheça. Então, por favor, Gelson Ponte, seja muito bem-vindo, se apresenta aí pro pessoal. Obrigado, para mim é uma alegria estar na presença de vocês nessa gravação. Dar os parabéns a vocês todos pelo belo trabalho que estão fazendo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gelson Conte, técnico de futebol, por muito tempo, por muitos anos atleta, e depois agora há 14 anos como técnico. Resido aqui em Lajeado, sou do interior aqui de Lajeado, entendeu? Então, para mim é uma alegria muito grande estar na presença de vocês todos aí. Perfeito. Gelson, a gente normalmente começa numa ordem cronológica aqui, né, da nossa conversa, que como comentou, tu foi jogador e hoje atualmente é treinador. Nós vamos começar lá do Gelsinho, né, pequenininho, Aham. então, né, e começar da tua trajetória. Como começou o futebol na tua vida? Bom, vamos começar lá da Vila Fão, né? Vila Fão? Que agora é a Bela Vista do Fão. Nós estamos Sim, a 50 quilômetros longe da Bela Vista do Fão. A paixão pelo futebol sempre existiu desde pequeno e várias histórias. E depois o pessoal vai ficar sabendo que eu cheguei à artilharia do Campeonato Gaúcho. Então, eu me criei no interior, uma pessoa com muita força, uma pessoa com muita educação, dentro dos princípios básicos que um atleta precisa ter. E eu fui jogando, né? E como eu falei para vocês, me criei com dificuldade também, o pai e a mãe com bastante dificuldade. Comecei a jogar lá no Grêmio Esportivo Guarani da Vila Fão. Me lembro que na época meu pai, que é falecido hoje, ele era técnico do time, ele me deu uma camisa número 2. Quando eu fiz 11 anos de idade, eu ganhei uma camisa número 2 dele do Grêmio. Porque meus tios e meus primos é tudo gremista, né? sim. Só que lá no interior, lá meus tios e meus primos, ou era lateral, ou era zagueiro, ou era goleiro. Só tinha um tio que era centroavante. Meu irmão tentou ser número 10 do time da Vila Fão, jogou enquanto deu, né? 10 habilidoso. E aí eu joguei um pouquinho lá no segundo quadro, que a gente falava de lateral direito. Daí eu disse pro meu pai, não, isso aqui não é pra mim. Vocês deram coice em todo mundo, que eles costumavam dizer que eles davam coice, né? Vocês deram coice pontapé em todo mundo nos jogos, vocês querem que eu seja igual? Não. Eu posso não ser o mais habilidoso do mundo, mas eu quero jogar no ataque. E aí eu comecei a ser atacante, e aí gol, e força, e arrastão, e aí virei atacante. Terminei o colégio e vim para a cidade. Fui trabalhar, né? Primeiro emprego meu foi no Ferrari, materiais de construção, depois eu fui para a IMEC. Fui verdureiro da IMEC.
1986, 85, 86. Quantos anos você tinha na época? Aí vamos ter que fazer as contas. Eu tô com 55, né? Aqui nós somos todo mundo de 2020. matemática. Eu ia dizer. Então, mas eu tava ali por 17, 18, Uhum. 16, 17 anos. E aí eu fui trabalhar, aquela dificuldade de um cara que vem do interior e precisa trabalhar, né? E, e comecei a me aproximar mais do futebol. Mas eu trabalhava durante a semana e eu não via a hora que chegasse o final de semana para mim voltar para Vila Fão, que, que muita gente me conhece. Se tu for encantado hoje falar em futebol e falar em Vila Fão, eles não vão saber quem é. Uhum. Tu chegar lá e falar no Fão, eles vão saber quem é eu. Sim. Ah, teu apelido Encantado é Fão. É Fão. E só pra nós entender certinho aqui, tu veio sozinho pra cá? Ou tua família veio Não, junto? não, eu vim sozinho. Tá. Pai e a mãe ficaram e eles tinham um certo receio, porque naquela época se tinha um receio, vou largar meu filho na cidade. Mas eles sabiam do meu nível de educação que eu sempre tive. Eu trabalhei 2 ou 3 vezes no Ferrari e aí fui para a IMEC e comecei a me aproximar do futebol. E aí comecei a jogar o campeonato do SESI pela IMEC e naquele ano nós fomos campeões Já de atacante. de atacante, centroavante. Cabeceava muito bem, pouca qualidade técnica, mas chutava muito na bola. Eu posso dizer para vocês, e quem me conhece daquela época sabe, eu machucava a mão dos goleiros. O pessoal sabe, né? E não é querer aqui chamar atenção. Eu machucava a mão dos goleiros e isso é uma coisa que se cobra hoje, que se não se tem. Sim. Não se tem mais. Daí eu disputei um campeonato pelo SESI com a IMEC. E naquela época, enquanto eu trabalhava na IMEC, o gerente da IMEC gostava muito de futebol. Tem alguns funcionários também que me deram força lá dentro. Gostavam do futebol, pintou a oportunidade de ir para os juniores do Lajadense. E quando os juniores abriu a fase de teste, se apresentou 100 meninos. Eu disse, eu não vou. Eu não vou, porque na segunda ou terceiro teste vai ter a metade. E realmente foi baixando. Quando eu fui, tinha 40. Daí o que eu fazia? Os juniores treinavam 3 vezes por semana, à tardinha. E aí o gerente da IMEC me liberava para mim treinar e eu fazia 1 hora a mais depois e à noite ainda eu ia para o colégio para estudar. Eu sempre fui meio fraco dos cadernos. Uhum. E aí, quando eu fui treinar, o treinador, que é o que Deus o tenha, Gilberto da Rosa, o Rosinha, nos primeiros 2 treinos ele falou, tu tá nos planos, Gelson. Continua treinando. Está beleza. Continuei treinando dessa forma. E aí, os juniores a direção do Lajadense marcou um amistoso Lajadense Estrela Juniores. Rivalidade. Sim. Porque naquela época existia muita gente em Lajeado e muita gente em Estrela. E jogavam de verdade. E fizemos um amistoso frio. Largaram o fardamento no meio do vestiário, eu peguei calção em meio, não sobrou camisa para mim. Eu não ia começar jogando. O centroavante titular era o Alexandre, o alemão da Docile, que é muito meu amigo. E o alemão fazia faculdade em Porto Alegre. O alemão não conseguiu vir. Uhum. E aí, naquela noite, daquele amistoso, no intervalo do jogo, eu entrei no jogo, quando a Estrela estava 0-0. E eu entrei com uma camisa suada. Eu peguei a camisa de um outro atleta e eu disse, não, é daqui que eu vou jogar com essa mesmo. Acho que tinha 5 minutos do segundo tempo, o goleiro de Estrela foi bater um tiro de meta, ela veio na minha direção, ela deu no meu peito. Quando ela bateu no chão, eu bati de volta. Nós fizemos 1-0 e nós ganhamos o amistoso 3-0. E aí não teve o que fazer o treinador. O alemão fazia faculdade em Porto Alegre. O outro tinha um outro centroavante, mas aí ele teve que me pôr para jogar. Inscrição para o campeonato de juniores, treino 3 vezes por semana. Aí eu fiz uma coisa
num sábado e num domingo que ninguém faz mais. Eu joguei 3 jogos e uma prorrogação em 24 horas. Ninguém mais faz. Hum. Ninguém mais faz, primeiro, porque não tem apetite para se fazer. Eu joguei a decisão do SESI, IMEC e Andresa de Santa Clara no campo de São Bento. Foi para a prorrogação, joguei a prorrogação. Nós fomos para os pênaltis, nós ganhamos nos pênaltis, nós paramos a Júlio na IMEC, nós somos campeões. À 1h30 da tarde de domingo, eu joguei a estreia do Campeonato de Juniores contra o Inter de Santa Maria. Nós perdemos 2-1. Eu fiz o gol do Lajadense. Terminou o jogo, meu irmão estava me esperando no portão do estádio Florestal para mim jogar um amistoso com o Guarani da Vila Fã contra o Brasil de Marcos Souza ali em Marcos Souza. Eu joguei 3 jogos e uma prorrogação em menos de 24 horas. Então, De tanta força que eu tinha. E aí eu continuei nesse ritmo, mas aquele pensamento, aquela intuição da paixão pelo futebol, da paixão pela bola e a visão que eu tinha pelo futebol e que eu continuo tendo, aquilo me aguçava cada vez mais. E eu joguei o campeonato de juniores, nós não classificamos, nós fizemos 5 gols, eu fiz os 5. Eu era talvez o 30º da lista e eu acabei sendo um dos primeiros da lista. E o meu trabalho continuava, eu estava muito bem, serviço. Como eu falei anteriormente, eu comecei como verdureiro da IMEC, em 2 anos eu estava já só mexendo com lista de promoções, essas coisas. E um certo dia, pode-se dizer, hoje eu digo para todo mundo que eu saí de trás de um corredor da IMEC para o futebol profissional. E um certo dia eu estava trabalhando, aí se apresentou a direção do Lajadense, entraram no mercado, o treinador, que é o falecido Antônio Casuaro, e me convidaram para mim ir para o clube em 1987, fazer parte do clube na Copa, que era a Copa do segundo semestre, morar na concentração, fazer as refeições na concentração e treinar em 2 turnos. A coisa que eu esperava, que eu mais queria, mas aí vem aquela dúvida. Eu estava saindo de uma coisa certa para uma coisa incerta. E eu tive a garantia da gerência da IMEC de que se não desse certo eu poderia voltar. Eu saí naquela época e eu estou no futebol até hoje. Deu certo? Deu certo, eu não voltei mais. De repente, se tu não tivesse ido. Num primeiro momento, a dificuldade pela humildade, pela falta de tu pega no futebol. E hoje é o que eu digo que os atletas de hoje acham que são malandros. Mas naquela época tinha muito mais malandro. E a minha vida continuou e eu fui aprendendo, tomando pancada e aprendendo e vendo que. E eu comparando daquela época para agora, eu vejo que o futebol, muitos atletas não vão à frente porque falta educação. A educação tem que vir de casa. E aí eu comecei a participar e interagir, e escutar mais do que falar. E aí eu fui me enturmando cada vez mais e os atletas mais experientes viram que eu era um cara que estava ali para ajudar, para crescer. E aí eu comecei a ganhar os caras. Claro que daí, em 1988, eu, meio ano lajadense. Não, eu minto, em 1988, daí eu fui emprestado para o Encantar. Uhum. Aí, em 1988, eu fiz 3 contratos profissionais. Eu joguei 2 fases pelo Encantado. E é outra coisa que se mudou muito esse ano e agora no futebol. Aquele ano, eu tenho um respeito enorme por essas equipes. O estádio Encantado estava sempre lotado. Estádio das Cabriúvas? É. Nós saíamos na rua, nós conversávamos com todo mundo. Todo mundo conhecia a gente.
Daí eu joguei 2 fases pelo Encantado, daí eu fui pro Grêmio Santanense. Grêmio Santanense. E aí tem aquelas histórias, que às vezes elas são engraçadas, mas a gente tá para contar, né? Eu acertei não. O presidente do Grêmio Santanense chamado Luiz Paulo Dutra. Ele e o pai dele, fazendeiro, Livramento. Muita gente não conhece o Grêmio Santanense, porque lá tem o 14 de Livramento e o Grêmio Santanense. Os estádios são vizinhos. Uhum. O Grêmio com um pouco menor, menos estrutura. E daí o pessoal falou assim, o cara me ligou e naquela época tinha dificuldade até de comunicação, porque não tinha celular. Sim. E tá indo a Lajeado o senhor Luiz Paulo Dutra para te contratar. Isso já profissional. Um Profissional. atleta O profissional. Encantado já era profissional. Tá. Quem me indicou foi o seu Vitor Berticelli, de Caxias. Me indicou pro Grêmio Santanense. E aí no domingo eu esperei, e não veio ninguém. E tinha uma festa em Vila Fã, que agora é Bela Vista. Fui pra festa. Consegui uma carona, fui pra festa. Digo, esperei, não veio, vambora, vamos pra festa. E tô lá na festa, né? E a festa rolando, e tomando uma coisinha, não bebia. Comendo um doce, uma coisa, daí daqui a pouco chegou um tio meu. Senhor Gerson, tem um senhor que quer falar contigo aí fora. Hum. Daí eu saí do salão, era o Luiz Paulo Dutra, lá do Grêmio Santanense. Ó, Gerson, ele tava com um Monza hatch vermelho. Tá, vamos lá pra casa do pai, fomos lá pra casa do pai, conforme combinado, eu vim pra te contratar, 6 jogos, repescagem, eu posso te pagar tanto, só que daqui eu não vou para Livramento, eu vou te dar uma autorização, ele trouxe uma máquina datilografar, Aham. já datilografou rapidinho, vou te dar uma autorização, tu pega o ônibus amanhã e tu vai a Livramento, te apresenta no hotel, apresenta esse aqui que já estão sabendo, estão te esperando, beleza? Tá tudo certo. Aí ele puxou uma pacoteira, dizia ela. Ele puxou. Daí ele disse, isso aqui eu vou te dar para passagem, que eu vou te dar pro lanche. Isso aqui eu vou te dar, tu faz o que quiser. Daí eu já dei pro meu pai lá metade, botando na poupança e eu fui para Livramento. Joguei 6 jogos, não fiz nenhum gol. Joguei 6 jogos, não fiz nenhum gol e um jogo nós fomos jogar em Antônio Prado contra o Pradense. Nosso goleiro era uruguaio. Choveu sábado e domingo inteiro. E vai ter jogo, então vamos pro jogo. Nós tava tomando 5-0 de Antônio Prado a Livramento. Um ônibus meio pau. E aí na metade do segundo tempo o nosso goleiro o uruguaio gritava toque la pelota, toque la pelota. Eu tive que apelar com o goleiro, né? Tá 5-0, os caras queriam que nós tocasse a bola. E eu louco, que acabasse, eu tava tremendo de frio, Antônio Prado. Aí joguei os 6 jogos pelo Pradense, aí eu fui contratado pelo Pradense de Antônio Prado. Joguei os 6 jogos pelo Grêmio Santanense. Uhum. Daí eu fui contratado. Naquela época, a segunda divisão tinha 40 times, 45 times, né? Então, tem times que, se nós começarmos a falar, e daí nós fomos jogar o octogonal. Não subiu, mas fizemos até um bom trabalho dentro das condições que tinha o Pradense. Isso foi em 88. Em 89 eu fiquei alguns meses aqui no Lajadense, fui emprestado do Flamengo de Horizontina, que era a divisão de acesso. Uhum. E para vocês terem uma ideia, tem muita gente que hoje no futebol não sabe da história, mas se nós pegarmos a chave de lá, que eu falo Flamengo de Horizontina, era Flamengo de Horizontina, Tupi de Criciúmal, Botafogo e Oriental de 3 de Maio, Dínamo de Santa Rosa, tinha Aurora de Cerro Largo, então tinha muito time forte. E daí eu disputei uma segunda divisão pelo Flamengo de Horizontina, em 89, 90 eu voltei para cá, joguei meio ano aqui, sem destaque nenhum. E aí, em meio ano, eu joguei no São Paulo de Rio Grande. Quem me levou para lá foi o Gilberto Machado, o técnico. E 91 me apresentei, pré-temporada. A direção do clube queria me dispensar. Aqui? Pô, eu já estava desde 1980. 3 anos sendo emprestado. 86, 87, 88, 89, 90, claro, 2 anos de base.
E eles queriam me dispensar. A bola dava em mim, eu quebrava. Por isso que eu disse que eu era muito forte. Só que eles me deixaram fazer a pré-temporada. E o preparador físico era o professor Guidini, né? Florindo? Florindo Guidini. E daí eu combinei com o Guidini, disse, Guidini, eu vou fazer... O Guidini tinha academia. Eu vou fazer academia escolar 3 vezes por semana. E aí, durante o dia, eu treino aqui contigo, com o Gilberto Machado, que era técnico. Disse, beleza? E eu morava na concentração. Eu combinava com a tia, ela deixava um pratinho pronto e eu ia para academia e treinava 2 turnos, ia para academia 3 vezes por semana e lenha, pau. Tem uns aparelhos que eles fazem sentado, eu fazia de joelho. Eu disse, tá passando o cavalo encilhado, meu amigo. Ou eu pego, ou eu faço alguma coisa diferente, ou eu vou ter que largar. E aí foi o ano que eu posso dizer para ti que os adversários correram atrás de mim. Então eu passei 4, 5 anos dentro de algumas informações de que as pessoas me passavam, de treino, de trabalho, de sofrimento, de viagens, de ficar fora, de ficar longe da família. Eu passei dificuldade, mas aquele ano foi gratificante. 1990. E 91. e daí foi o ano que eu me tornei o artilheiro do Campeonato Gaúcho pelo Lajadense, com 17 gols. Eu Então, fiz só para nós ilustrar. Em um ano, tu tava para ser dispensado do dispensado. clube e no outro ano tu foi artilheiro do Campeonato Gaúcho. Isso aí. Eu fiz 16 gols e eles me deram um gol. Eu acabei o campeonato com 17. É, nós tínhamos uma equipe muito forte fisicamente, uma equipe muito. Quando eu falo educada, as pessoas precisam entender porque que eu falo tanto em educação, porque hoje os pais estão achando que os treinadores e os preparadores físicos vão educar seus filhos, tá? Está errado. Nós tínhamos um grupo muito educado, muito ciente daquilo que queria, muito fechado. Claro que aquilo que eu fiz no particular me levou a essa condição, mas o grupo em si, o coletivo, também me ajudou bastante. E, e como aqui tem algumas histórias daquela época de que eu moro, que eu sou natural lá da Bela Vista do Fão, que lá tem a festa da Bergamota. Teve torcedores que entraram com o galho de Bergamota em alguns jogos, entendeu? Essas coisas todas aí. Então, aquele ano foi gratificante. Nós levamos o Lajadense ao 4º lugar do estadual. O vice-artilheiro da competição foi o Renato Gaúcho, que hoje é técnico do Grêmio. E aí, em seguida, eu fui para o Esporte Clube Internacional. Foi em 92, que Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Nós tivemos. Eu tive em torno de 9 ou 10 meses no Internacional, daí eu retornei ao Lajadense. Isso em 1992. Em 93 eu joguei mais um gauchão pelo Lajadense. Eu fiz mais 10 gols. E aí que eu fui negociado com a família Chedid, Bragantino. Uhum. Na Bia Bichedin. Hoje, se vocês forem ver, o estádio Estádio do Bragantino. Bragantino se chama na Bia Bichedin. Daí fiquei meio ano na Ponte Preta, meio ano no, no Bragantino. E disputou o O brasileiro? brasileiro e o paulista. É. Campeonato Brasileiro e Paulista. No Bragantino nós ficamos 25 dias em Águas de Lindóia fazendo uma pré-temporada. E aí o Bragantino contratou um técnico equatoriano, o Prima, que era o preparador físico da seleção brasileira. E nós chegamos em Águas de Lindóia e o treinador chegou 3 dias atrasado.
E aí o Prima começou a dar uns trabalhos, um trabalho físico. E eu tive dificuldade porque eu vivia dentro da academia aqui. Aí quando chegou o equatoriano, ele tirou tudo. Ele tirou o preparo físico, ele tirou a academia, é, ele começou a trabalhar com nós só no campo. A minha musculatura deu uma murchada. Mas, enfim, ainda continuava com aquela intensidade, treinando bem. Começou o Campeonato Paulista, nós tomamos 13 gols em 3 jogos. Aí o equatoriano foi demitido. Do Draskovic era o técnico. Isso no Bragantino, no Campeonato Paulista. Aí depois eu fui para a seletiva do Brasileiro na Ponte Preta. 6 classificava 2, nós conseguimos classificar. Juventus, Inter de Limeira, enfim, eles conseguiram classificar. Isso é 93, 94. Daí em 95, a família Cheidi assumiu o Novo Horizontino. E daí a nossa sede, nós até fomos passados para o Novo Horizontino. Aí nós treinamos o Novo Horizontino, eu digo nós, que estava aí o Enio, que jogou com nós, e o Caxias entrou em contato com a direção do Novo Horizontino e nós viemos para o Caxias jogar o Gauchão. Jogamos o Gauchão, 95, 96, daí para contar as histórias, eu joguei no Aimoré. E aí, em 97, eu estava aqui em Lajeado, tomando um chimarrão em casa, tocou o interfone no apartamento, o Mano Menezes. Bateu na porta e eu convidei para entrar. O Mano não tinha ainda, não era o que é hoje, né? Uhum. E aí ele falou, Gelson, eu vou assumir o Guarani do Venâncio, meu primeiro clube profissional. E eles me passaram uma relação de 5 centavos, eu quero você. Então eu vim aqui ter uma conversa contigo, eu quero que de tarde tu vá a Venâncio, converse com a direção e acerte. E isso aconteceu, nós trabalhamos junto em 97 e Guarani subiu, foi campeão do acesso. Em 97, no segundo semestre, fui campeão da Copa Abílio dos Reis Abílio dos Reis não, a Copa Galego pelo São Luís de Juí. E fui remando e andando. E aí eu joguei Concórdia de Santa Catarina, joguei no Francisco Beltrão do Paraná, no da Luz, Belém do Pará. Eu tive um mês no CSA de Alagoas, eu não fiquei. Joguei 1 ou 2 jogos só, não fiquei. E aí o último clube, talvez eu tenha esquecido alguns, eu joguei no Novo Hamburgo também. O último clube meu como profissional foi no São Gabriel, divisão de acesso. Daí quando eu vi que eu comecei Em que ano? 2000, quando eu fui pro CSA e voltei, eu disse, pai, eu vou parar de incomodar os outros. Quando tu começa a passar nos clubes que só incomodar os outros, eu tenho que parar. Tem que ser essa consciência. E aí eu resolvi parar, mas daí veio o convite do São Gabriel. Eu disse, então vamos teimar mais um pouco. Daí eu fui jogar o acesso pro São Gabriel, daí eu parei de jogar. Daí fui jogar campeonatos amadores. Por aqui, Porto Alegre, na região. Isso já era 2002, 2003, 2004, enfim. Ô, Gelson, antes da gente entrar na tua parte daí dessa transição de atleta para treinador, Sim. queria que tu destacasse para nós, assim, qual que, na tua visão, no teu entendimento, foi a tua maior conquista como jogador profissional? Não necessariamente como título, mas daqui a pouco, na tua visão, assim, da tua trajetória, tu entende, isso aqui para mim foi a maior coisa que eu fiz. A minha maior conquista hoje no futebol é eu deitava a minha cabeça no travesseiro e dormia. Essa foi a maior conquista minha.
Mas sem dúvida nenhuma que a maior conquista foi a artilharia do Gauchão. E hoje é uma coisa que eu falo, mas eu quando falo com as pessoas, eu tenho respeito pelas pessoas. Eu encontro hoje na cidade que muita gente naquela época. Isso me dá um. Eu converso, essas pessoas têm saudade de ver isso. E aquela época era assim, ó, tu faz 17 gols na competição, tu faz contrato de meio ano, 8 meses. Hoje, se eu jogo hoje e faço 17 gols no Fica Gauchão, 5 anos no clube. que tem atletas hoje que fazem 4 gols no Gauchão, 5, e eles fazem contrato nos clubes de 3 anos. Mas eu tenho que ressaltar que são outras épocas, que aquela época não tinha o empresariado que tem Sim. hoje. Tá? Sim. Porque hoje nós temos um empresário respeitado, muito respeitado. Nós temos um empresário meia boca e nós temos um empresário do rolo no futebol. É a realidade. Sim. E sobrevive quem quer. Mas se tivesse aquela época o empresariado que tem hoje, nós teríamos sobrevivido, principalmente em termos de clubes e parte financeira, nós teríamos sobrevivido muito mais. Sim. Então, claro, a minha maior conquista foi, tu tá jogando num time do interior, com pouca estrutura. Naquela época não tinha os gramados que tinha. Naquela época levantava poeira dos gramados. Ninguém te conhece. E aí tu chega a 16, 17 gols numa competição, ela se valoriza muito mais porque o vice-artilheiro foi o Renato Gaúcho, né? Sim. Pô, tá louco, né? E o terceiro foi o Lima, que depois veio ser meu parceiro de ataque no Internacional. Então, claro que o Renato, eu tenho algum contato com ele, por exemplo, agora no ano passado eu estava no Brasileiro da Série D com a Aimoré, nós fizemos 2 jogos treinos com o Grêmio. E aí eu conversava algumas palavras, entendeu? Mas eu lembro daquela época do Renato e nós concentramos no jogo aqui que nós ganhamos de 1-0, nós concentramos as duas equipes no Tours Hotel. Nós no segundo andar, eles no terceiro. Então a gente tinha contato, entendeu? Então foi uma situação muito valorizada. E aí, claro, não se tinha. Se acontece hoje, algumas decisões que eu tivesse que tomar, por exemplo, minha maior conquista foi ser artilheiro do Gauchão. Uhum. Tem uma história que ninguém sabe. Aqui em Lajeado, pouca gente sabe. Eu sou o único atleta profissional brasileiro a ser leiloado. Leiloado? Leilão. Nós vamos leiloar o atleta Gelson Conte. Ninguém sabe pouca gente sabe dessa história. Agora vamos saber. Agora vamos saber. A Lajadense tinha aquela época era assim, ó. Mudou-se muito hoje. Hoje tu faz um registro na CBF, tu tem o número do teu registro, e tu tem todos os teus documentos, e se tu tiver que agora sair daqui e ir para qualquer outro clube, tu tem o número do teu registro, a CBF tem toda a documentação. Uhum. Hoje tu não consegue trabalhar se o clube não te assinar a carteira. E aquela época era assim, dia 31 de dezembro termina o contrato do atleta tal. Até 31 de novembro, o clube precisava mandar uma carta para a federação com o interesse de renovar o contrato do atleta. Certo? E o Lajadense, um ano antes, tinha pego emprestado um atleta chamado Alamir. Jogava muito, volante. Dava uma lenha e ele pegou emprestado do esportivo. E o gerente do Lajadense não fez essa carta de interesse de renovação. Não. O Alamir ficou quieto. O Alamir passou a ser dono do passe. O esportivo perdeu os direitos pelo Alamir. O esportivo entrou na justiça. Na época tinha isso, né? Do jogador ser dono do próprio passe. Né? O esportivo de Bento entrou na justiça
E o Lajadense não tinha o dinheiro para pagar. O que vamos fazer? Vamos leiloar alguma coisa. Ah, tá. Aí justificativo. Penhoraram o atleta Gelson Conte. O primeiro leilão, o valor estava muito alto e não apareceu comprador. Tem alguns que sabem dessa história lá atrás e eles contam essa história e dão risada. Pô, não apareceu ninguém para te comprar. E aí foi marcado o segundo leilão, tá? E quem quer saber dessa história, pode ir no Hotel Mariane, ali na frente do Quicão, e perguntar pro Mariane do hotel. Nós queremos que tu conte a história para nós do leilão do atleta Gelson. Estavam os dois diretores do Fluminense hospedados no hotel. Mês do Rio. Do Rio. Quando fosse bater o martelo, eles estavam com a pacoteira. E o valor, como teve o segundo leilão, automaticamente o valor do passe baixa. Uhum. E aí, meia hora antes do leilão, a direção arrumou dinheiro e pagou a conta. Aí não teve o segundo leilão. Isso foi em 1992, tá? Eu sou. Eu não sei se tem outra história, mas eu acredito que o único atleta profissional a ser leiloado no Brasil fui eu naquela época. Então, por pouco, tu não foi pro Fluminense. Isso. Aí, eu tenho isso tudo guardado em casa. Era para ir pro Fluminense e era para ir pro Palmeiras. E não deu negócio. Daí eu acabei no Internacional. E por coincidência, a minha estreia foi contra o Palmeiras, no 4-1, sábado à tarde. A gente venceu. Nós ganhamos do Palmeiras de 4-1. E, Gelson, a gente falou da tua principal conquista, né? E o teu principal desafio da tua carreira como atleta ainda, né? Qual foi o teu principal desafio? Desafio barra dificuldade que tu enfrentou, assim. A dificuldade. Eu enfrentei bastante dificuldade em 94, 95, que lidar com pessoas que eram donos do meu passe, e vinham os clubes a querer te levar emprestado. Tu não tá jogando no clube, então é melhor sair. Uhum. Aí vamos levar o Gelson emprestado. Não, só vão levar se pagar. Isso aconteceu em São Paulo, né? Aí os caras não queriam pagar, daí tu acabava ficando, só treinar e treinar e treinar, e aí tu acaba às vezes perdendo a linha. Mas eu acho que quando chegou no final hoje eu não me queixo nada. Eu tenho algumas coisas que eu não faria mais, tá? Uhum. Certo? Tem algumas coisas que eu não faria mais. Hoje, se eu sou um atleta, mas eu tô falando de um atleta funcional, que tenha dado retorno, que tenha uma capacidade física, técnica e tática de chegar numa coisa grande, de apresentar um bom trabalho, de fazer uma estabilidade financeira. Hoje eu não voltaria mais para trás, tá? Então, isso eu recomendo para alguns atletas. Um exemplo assim, ó, tu sai hoje não é demérito e não é desrespeito a ninguém. Tu sai hoje do Guarani de Venâncio, por exemplo, e tu Uhum. vai pro Bragantino. Vamos citar o Bragantino, que trabalha com muitos jovens. Aí quando chegar no final do teu contrato, esse erro a gente comete às vezes porque a gente tem ansiedade. Uhum. A gente quer estar trabalhando, a gente quer estar treinando, tá? Então, quando chegar no nível, no degrau, tu tenta, pela tua luta, pelo teu trabalho, não baixar de degrau. Então não volta, tá? Sim, sim. Não volta. Prefiro tu ficar um mês e meio, 2 meses sossegado num canto, que é só treinando, trabalhando, para que quando o teu telefone tocar, tu tá pronto e tu pelo menos te manter num patamar de nível de competitividade, de saber que lá tu vai conseguir te manter no mesmo degrau e tu voltar para trás.
que eu acho que às vezes voltar para trás é um decréscimo, tá? E não é desrespeito a nenhum clube que eu tenha jogado. É uma relação que eu falo com muitos atletas que estão é, começando a brilhar, estão tendo sucesso na carreira. Então eu acho que talvez isso eu não faria mais como atleta. Tá. E para nós finalizarmos essa parte de atleta, poderia ter feito essa pergunta um pouco antes, né? Mas enfim, qual era a tua inspiração quando tu começou a jogar, de jogador? Já um dia eu quero ser aquele cara. Todo mundo tem um espelho assim, né? Eu vou ter que te falar de novo. Eu, como a gente tinha paixão pelo futebol e essa paixão já vinha do interior e a gente não conseguia ainda pegar com a mão que eu digo, é, eu preciso pegar, eu preciso estar nesse lugar, eu preciso buscar esse objetivo. Eu me espelhava muito no trabalho do Renato, Uhum. que aquela época que nós estávamos ainda é, embaixo do teto do pai e da mãe, o Grêmio estava disputando brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial. Sim, uma época de ouro do Grêmio. E aí eu me espelhava muito, Sim. entendeu? E tá, vamos lá. Daí São Gabriel, então, o último clube como Isso, jogador profissional, isso. depois jogou amador. E quando que chegou a proposta ou a ideia de se tornar treinador? Daí eu fui fazer outras coisas, tá? Eu preciso fazer algumas outras coisas que também não vem ao caso para render. É, aí eu estava trabalhando, eu estava hospedado no hotel em Caxias, fazendo outro tipo de trabalho. E o Juvenil do Lajadense estava jogando, era uma associação de pais, tá? Era uma associação de pais muito bem organizada, por sinal. E o Juvenil não estava indo muito bem. Mas eu estava fazendo outra coisa, só que eu estava fazendo outra coisa meio no mundo da lua, porque eu ainda estava com aquilo dentro de mim, do futebol. E eu recebi uma ligação e que o pessoal da comissão técnica do Juvenil do Lajadense estava querendo largar e o Lajadense tinha 4 jogos, tinha que ganhar 3 para classificar. Isso era uma terça-feira. O jogo era no domingo. Aí eu já me empolguei, né? E aí eu disse, eu aceito o desafio. E aí eu dormi em Caxias na terça, na quarta eu voltei, daí eu pedi para a direção dessa associação para que fizesse um jantar no outro dia e reunisse os pais e reunisse os atletas. Aí foi feito isso, aí o juvenil treinava um turno e eu conversei aquela noite com os pais, conversei com os atletas e fui para o trabalho. Dos 4 jogos nós ganhamos 3, empatamos um. Classificou. Daí seguiu para outra fase, fomos até os mata-mata e depois, pela grandeza de alguns clubes no estadual, a gente ficou fora. No ano seguinte, a gente montou juvenil, montou juniores, aí eu já não estava mais só como técnico, claro, que eu trabalhava, eu estava treino, mas eu ajudava também na coordenação, para a coisa andar um pouquinho, Sim. fazendo um pouco de tudo. Eu fiquei em torno de 3 anos na base do Lajadense. E aí eu digo, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer um marketing. E eu liguei para o Mano Menezes, que estava no Corinthians. Daí eu disse para ele assim, mano, eu preciso ir te visitar, eu preciso ver alguns treinos, eu preciso fazer alguma coisa. E pela amizade, porque eu fui capitão do time do Mano, né? No Guarani. É. Até tem uma história de atleta que eu não contei, Mas fica. que ela é muito engraçada. Em 97, voltando atrás, depois eu continuo como técnico, quando nós estávamos
Quando nós estávamos no Guarani de Venâncio, o ataque era eu e o falecido Caio Júnior, que morreu na Que cidade era treinador do Chapecoense. Chapecoense. E nós, pré-temporada, e pai treina, e trabalho físico, e ainda aquela trabalho com bola, e fomos para um amistoso. Jogamos amistoso com o Caxias. Jogamos aqui em Mato Leitão, no campo do Fluminense. Empatamos. Eu não fui bem no amistoso. Segundo amistoso em Bento, o mano me deixou no banco, me colocou no segundo tempo também, não fui bem. E no terceiro amistoso, em Flores da Cunha, no Mero Soldatelli, quanto Caxias, o mano me colocou para jogar junto com o Caio Júnior. Nosso meia, depois veio o Marcos Vinícius, e aí o Caio Júnior. E faltava uma semana. O amistoso era sábado, 9 dias depois estreava contra Santa Cruz, o clássico, lá em Santa Cruz. E nós fizemos um jogo normal, quando o Caxias estava perdendo 1-0 aos 42 do segundo tempo, deu um pênalti. E o Caio Júnior, falei, se o Caio Júnior pegou a bola para bater, eu disse, Caio, dá a bola para mim. Eu vou bater o pênalti. O Caio disse, tá, tu tem certeza, tá confiando, pega a bola e bate. Eu fui bater o pênalti. Eu quebrei a janela de uma casa atrás do gol. A bola entrou dentro da casa, quebrou os vidros da janela. Sabe aquelas casas de madeira com aquelas janelas que abrem? Ah, sim. E não empurra pra cima assim, da janela, não? O dono da casa queria me matar. Ele foi lá no estádio, no vestiário, e queria ver quem tinha. Ele queria cobrar a janela. Uhum. Daí o mano no vestiário passou, pô, que coisa linda, hein? Nós perdemos uma amistoso 1-0. Aí o mano falou, pô, coisa linda. Daí ele olhou pra mim e disse assim, mas é tu que vai jogar a segunda. Tu vai ser o centroavante segunda. 8, 9 dias depois. Uhum. Ah, beleza. Treinamos a semana toda, passou aqueles 8, 9 dias, fomos pro jogo contra o Santa Cruz. Primeira bola que eles cruzaram pra mim, caixa 1-0. Bate, estamos grandão. Primeira bola, toquei na bola uma vez, igual. Uhum. Santa Cruz virou para 2-1 e nós empatamos 2-2. Aí deu pênalti para nós. E agora? Aí eu virei de costa, né? Eu virei de costa. Daí o Caio foi bater. O Caio foi bater e o goleiro do Santa Cruz, Almir, defendeu. Daí o Santa Cruz fez o terceiro gol. E os jogadores do Santa Cruz naquela época, mas eles jogavam só pela renda. E daí o Caio errou, falecido Caio. E daí terminou o jogo, o Caio pegou o carro dele e foi para casa, para Porto Alegre. Ele tinha 2 guri pequenos. E ele tava brincando com os guri, ele quebrou 2 dedos do pé. 2 dedos. Isso era domingo, né? Não, era terça. Aí nós se apresentamos para treinar. E o próximo jogo era o Passo Fundo. Em casa, nós fizemos 6-2 no Passo Fundo. Daí no segundo jogo eu virei capitão da equipe. Daí eu joguei em 7 jogos, os primeiros 7 jogos eu fiz 7 gols. Só que daí na segunda, terceira rodada foi contratado o Marcos Vinícius, que veio e fez 30 gols no campeonato. E aquele ano nós subimos e nós já jogamos a fase final do Gauchão. Uhum. Era outro regulamento. Então era essa história que eu tinha com o Mano. Entendeu? Sim. E hoje até se eu encontro com o Mano, eu pergunto, tu lembra aquele jogo do Flores da Cunha? Ele, sim, eu lembro. O da janela. Então eu fui com o Mano e fiquei aí na parte de técnico, né? E aí algumas visualizações, aprendi algumas coisas e aí segui em frente. Tu acompanhou então treinos do Corinthians, Sim. mas antes de entrar no mundo profissional. Antes de entrar no mundo profissional. Mas aproveitando que a gente está no início dessa parte de treinador, alguns atletas a gente já fica sabendo antes. Quando eu encerrar, eu quero ser treinador, eu quero ser dirigente, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Tu já tinha em mente quando tu encerrasse que tu gostaria de trabalhar? Sim. E quando eu comecei no juvenil do Lajadense, eu vi que a coisa era para mim. Uhum. Entendeu? Claro que eu fui, além de eu ter ido lá com o Mano, eu fiz alguns cursos, né? Eu fiz alguns cursos para conseguir buscar
aperfeiçoamento para conseguir trabalhar no mercado técnico. E quais mudanças mentais, principalmente, tu tem que fazer? Porque o futebol, ele é o mesmo, mas é uma coisa de ser jogador, outra coisa de ser treinador, né? As funções são diferentes. Que mudanças na tua cabeça? Você teve que pensar, meu Deus, olha, isso aqui agora eu vou ter que fazer assim. E eu vou te falar uma situação, eu vou te falar uma situação que ela aconteceu não muitos anos há pouco tempo, que ela também é engraçada. Em 2018, eu fui treinar o Aimoré, que depois eu vou voltar a contar. Sim. Eu fui treinar o Aimoré e eu tinha no grupo o Lacerda, um zagueiro. Zagueiro. Hoje o Lacerda subiu, foi campeão pelo Amazonas, subiu o Amazonas e hoje está no ABC. E o Lacerda, naquela época, e tu precisa ter essa visão, ele era atleta, só que ele estava no final de carreira. E algumas decisões minhas no Aimoré, o Lacerda não concordava. Mas a perna dele já não estava mais ajudando. E um dia eu chamei ele para conversar. Eu disse para ele, Lacerda, tu vai ser técnico. Então, para nós não espichar muito a nossa conversa, eu vou te explicar. Quando tu for técnico, tu vai entender o que eu estou te falando hoje, o que eu quero te falar. Daí eu encontrei ele, o meu auxiliar, até o Jefferson, encontrei ele um dia e ele falou, pô, naquela época vocês me avisaram, entendeu? Tu precisa trocar radicalmente de comandante para comandante. E algumas coisas mudou-se bastante daquela época para agora. Mas tem algumas coisas que nós não podemos perder. E está se perdendo. E está se perdendo e fica visível no futebol brasileiro em si que nós estamos tendo essa dificuldade vendo até os resultados da seleção. Uhum. Entendeu? Sim. E quando eu falo lá para todo mundo que no futebol precisa ter educação, algumas coisas no futebol ela precisa voltar às origens, principalmente a educação. Está se criando um pouco na base. Aqui no Rio Grande do Sul, o Grêmio cria, a Juventude cria, a Internacional está criando um pouco. É uma realidade. Nós estamos hoje com o futebol muito acadêmico. Entendeu? Muita teoria, tu quer dizer? Nós estamos muito acadêmicos. Daqui a pouco nós vamos ter que contratar um professor de matemática para trabalhar com a comissão técnica. Se fala muito em números. Existe uma competição hoje entre técnicos. E essa competição ela vai muito para a rede social. Essa competição que eu digo é uma necessidade. Os treinadores estão tendo essa necessidade de mostrar que eu conheço mais do que o fulano, do que o ciclano. Não, está errado. Está errado. Futebol é resultado. Então, quando eu falo para vocês que às vezes o futebol está muito acadêmico, está muito em contas, é muito números. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa para ti, hoje tem vários esquemas. E se eu chegar hoje num grupo, não precisa, alguns jogadores experientes, e eu falar assim, nós vamos jogar hoje com o esquema 1-10. Vai ter algum atleta que vai ter dificuldade de entender. Nós vamos jogar com 1-10, nós vamos jogar com um goleiro, nós vamos jogar com 10 na linha. E quando nós estamos muito nos números, muito acadêmicos, nós começamos a ter problema. E eu vou dizer uma coisa para ti. A necessidade de nós voltarmos ao passado, um pouco na base, quando eu falo educação, que a educação vem de casa, os pais, o menino dá um chute na base já é craque. Ah, meu filho vai ganhar milhões. Já se torna um produto. Meu filho fez um gol ontem. O meu filho vai ganhar milhões. Eu preciso achar um empresário para meu filho. Eu preciso correr atrás de um empresário para meu filho. Calma. Nós precisamos ter
nós precisamos, e vou ser bem claro, nós não vamos mais criar nada se nós não começarmos a ter educação já na base. A educação que eu falo. Quando eu cheguei no Lajadense, eu chamava alguns atletas de senhor. Hoje os meninos dão um chutinho, já acho que lá. Entendeu? Hoje num trabalho de campo, a necessidade ou a ansiedade do atleta sair do treino, quando está apita o final do treino, para ir para o vestiário, pegar o celular, para ver a rede social, para ver quem chamou ele durante a tarde, durante o treino, para ver as notícias, ela é muito grande. Aí o atleta deixa de fazer o extra. Uhum. Então, essa necessidade de alguns valores está se perdendo, porque o atleta está esperando tudo pelo técnico. Não, terminou o treino. Então, professor, eu preciso. Vamos fazer. Vamos fazer. Depois nós vamos junto para o vestiário, nós vamos para casa. Uma coisa, vamos fazer um lanche, nós vamos tomar café no refeitório do clube, depois nós vamos para casa. Mas primeiro nós vamos fazer aqui, tá? Então, o sonho dos pais, quando tem seu filho na base, ele está muito trilhado ao pai achar que o filho deu um chute, já é o craque. E de que a conversa do empresário com o pai e com o atleta da base são palavras diferentes. São palavras diferentes. E às vezes tu não pode. Eu sou um técnico, e se vocês pegarem hoje os atletas que trabalham comigo, tanto no sucesso quanto no insucesso, eles vão dizer para vocês assim: oh, e como é que é o Gelson? O Gelson fala a verdade para nós. Eu falo a verdade. Exata. Agora é a próxima pergunta. Tu finalizou a tua fala exatamente dentro da próxima pergunta que eu queria fazer. Que é. Porque assim, a gente pega o último grupo do Lajadense que tu trabalhou. Foi feito um trabalho um pouco mais de bastidores, assim, para aproximar o torcedor do clube. E foi nítido, assim, pelo vídeo, que ainda é longe do vestiário, né? Mas foi nítido que existia uma união muito forte. E aí entra a pergunta que eu quero fazer. Qual que é a tua principal filosofia? Se é que tu pode falar isso, né? Porque essa é uma questão interna tua, né? Qual que é a tua principal filosofia quando tu chega num grupo assim que tu tenta aplicar na cabeça dos jogadores? Porque a gente sabe que o futebol, ele não é só tu chegar ali e dizer, ó, Zagonel, agora tu vai cruzar assim, ou tu vai, o armador vai armar desse jeito, tu tem que ter a gestão de grupo, que muitas vezes se fala que o treinador não tem. Então, qual que é a filosofia que tu aplica para tu ter o grupo na tua mão e daí sim aplicar a parte tática e as demais questões que tu confia? E dentro disso tem várias histórias também que, se vocês quiserem, eu vou contar. Total verdade. A primeira impressão que tu precisa deixar num grupo de futebol, e veja bem, ela vai estar ligada àquilo que eu falei agora, há pouco. Eu não tenho a necessidade de mostrar pro pessoal em rede social que eu conheço mais que Fabiano Daitz, o Benhur Pereira, são meus amigos, o China de São José, o Paulo Henrique de Santa Cruz. Enfim, eu não tenho essa necessidade ou essa preocupação de mostrar para eles. Esse é o primeiro ponto. O que eu preciso mostrar quando eu chegar num grupo é que eu tenho um direcionamento do trabalho e eu preciso mostrar para o atleta que eu tenho um comando e que eu conheço. Que o trabalho nós temos. Certo? O trabalho nós temos. Ele precisa ser aplicado. A montagem do grupo, ela vai dentro da tua filosofia de trabalho que tu tem, ou quando tu pegar um grupo montado, tu precisa ter a visão de qual é o tipo de trabalho que ele vai dar certo. Hoje, tu chega num time do interior, hoje tu faz 2-2, 1-1. O 2-1, que é o que dá o trabalho de campo.
confronto, que ele não existe mais, ele acabou deixando de existir. Se tu chegar no time do interior, tem muita gente que vai discordar, que vai achar que esse trabalho não se dá mais. O Grêmio Internacional estão fazendo. São Paulo faz. Seleção brasileira faz. Então, respondendo à tua pergunta, tu precisa mostrar que para ti ter um grupo na mão, tu não precisa passar o dia todo a gritos. Ah, eu comando, eu sei, é eu que mando. Não. Tu precisa, no teu gesto, no teu ato, no teu dia a dia, adquirir o respeito dos atletas e eles verem que tu tá ali e que tu conhece. Entendeu? E os grupos que eu trabalhei aqui no Lajadense, eles sabiam disso. E aí, dentro daquelas histórias que eu tenho para falar, agora começou o gauchão. Em 2022, eu estava acertado com o Lajadense, mas ia demorar para começar os trabalhos. Eu recebi uma ligação às 11 horas da manhã da direção do Novo Hamburgo, que eu não esperava que o Fabiano Dykes fosse sair do Novo Hamburgo. E ele saiu. Isso era 11 horas da manhã. Às 2h30 da tarde, eu estava dentro do vestiário do Novo Hamburgo. E eu entrei, alguns jogadores me conheciam, alguns não. E aí tu vai pegando um carinho por exemplo, assim, ó. Eu nunca tinha treinado o Bustamante, atacante, Paraguai. O Júnior Timbó. O alemão. O alemão foi pro Inter depois? O alemão estava no Inter. Mão a centroavante. Agora tá no Oviedo, fez um gol no final de semana que brincou. Eu vi o gol, sim. Eu entrei no vestiário rindo. Os jogadores todos sentados. E eu entrei dando risada. Algum deles deve estar, mano, não tô entendendo. Trocamos o técnico, botaram o técnico aqui, o cara tá achando que isso aqui é uma... Chegou rindo. E daí, eu já tinha pensado o que eu ia fazer. Eu preciso ganhar os caras. Eu cheguei rindo e conversando com o diretor e os jogadores estão todos sentados. Tá um espremido, o outro tá dizendo, vamos ver o que esse homem vai falar. Entendeu? Até para ilustrar aqui, Johnson, qual que é o impacto de uma troca de treinador por um grupo? Até para ilustrar isso, porque que nem tu comentou, né? Tava com o treinador ali, ninguém esperava que ele ia sair, pum, Por saiu. isso que eu tô te dizendo de que quando tu troca um técnico é porque tem problemas. Ou tu tá com problema treinador, grupo, treinador, tu tá com problema de resultado. E aí tu precisa pensar no que tu vai fazer. Porque é o momento de tu recuperar um clube, uma entidade, um grupo que tá desconfiado, que tá abalado, tá abatido. Mesmo sabedor que tu vai ter que pegar um ou outro para Cristo, para... Sim. E daí, voltando à história do Novo Hamburgo, eu entrei rindo e daí eles me apresentei, o diretor me apresentou, gente, como foi falado, nós trocamos de técnico, o nosso técnico pediu para sair. O Fabiano tinha pedido para Ele sair. pediu pra você. Mas teve os seus motivos e daí eu comecei a rir, daí ele disse, vocês devem estar... Boa tarde, jogadores, tá? Vocês devem estar achando interessante que eu estou dando uma risada, né? Aí, só jogador de nível. Você sabe por que eu estou dando risada? Porque às 11 da manhã eu recebi uma ligação do diretor e caiu no meu colo um clube ou um time invicto. E vocês não se deram por conta ainda. É por isso que eu estou rindo. Vocês já pensaram se cai no meu colo vocês na lanterna sem nenhuma vitória? Cai no meu colo um time invicto, como é que eu vou dizer que não? E qual é o problema de vocês? Estão brigados? Vocês acham que o time está jogando muito atrás? Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos lá para dentro do campo, eu vou dar treino, e nós vamos adiantar uns 20 metros. Vamos adiantar um pouquinho, vamos dar uma pressãozinha, vamos fazer a bola chegar no alemão e o Timbó com a qualidade que tem, o Bustamante. E aí fui citando os nomes, né? A gente vai falando nome. Porque o atleta de futebol, ele gosta quando tu chama o nome. Entendeu? Tu chama o nome.
E quando tu começa a chamar ele por nome no primeiro dia, tu já sabe. Que quando tu tiver que chamar na tua sala e dizer, ó, ele vai te ouvir, ele vai te respeitar. O brabo é quando começar a dar treino, tu não sabe o nome da metade dos caras. Então, esse tipo de coisa tu tem que visualizar. E daí aí eu peguei o Novo Hamburgo e eu dei sequência. Não dá para mim chegar numa troca de técnico, mesmo com qualquer que tenha sido o motivo, e eu deixar as coisas mais tensas. Eu entrei no vestiário rindo. Mesmo se o motivo não seria para risada. Eu cheguei rindo. E não, vamos treinar. E até o Benhur, que é técnico, estava, né, trabalhando como diretor e me auxiliou bastante. E nós classificamos o Novo Hamburgo para a Série D do Brasileiro. Nós ganhamos o Clássico do Aimoré, nós empatamos com o Grêmio e nós ficamos a 1 ponto de ser campeão no interior e conseguir ir para a semifinal. Entendeu? Então eu peguei na metade. Então é uma das histórias também que eu tenho como técnico. E daí, então, essa questão da tua filosofia, ela é basicamente, vamos dizer, uma coisa simples. Sim, sim, não, é simples, mas ela tem que ser muito ligada ao dia a dia e principalmente ao trabalho, tá? Porque a coisa tá, vamos falar o seguinte, ela é simples, ela pode ser simples para ela ser correta na administração de um grupo de atletas, tá? Não, mas eu quero dizer, tipo assim, que ela que tu não tá fazendo nada que é um negócio assim que tu chegar, é aquele negócio de europeu, um negócio É isso dentro aí. do teu entendimento, É isso aí. assim, a Então, simplicidade que eu quero dizer não é que é fácil de fazer, sim, né? Até pro pessoal não me é, entender mal, mas que tu não tá vindo com nada mirabolante. isso aí. E aí a segunda parte em cima daquilo que nós estamos falando é o trabalho que tu vai ter que introduzir. Daí é outra história, né? É a filosofia, o entendimento, a capacidade que está atrapalhando muitos atletas, porque o nosso dicionário ele mudou demais e o atleta jovem ele está entendendo pouco as palavras do futebol e às vezes tu tem que chamar para explicar. Amplitude, pressão alta, pressão baixa, tem alguns que têm a dificuldade de entendimento. Então, daqui a pouco tu vai ter que entrar com as palavras normais. Vamos apertar um pouquinho mais lá em cima, vamos baixar um pouco mais as linhas, entendeu? É, então, tu precisa também ter um controle no teu dicionário, para que tu faça com que o grupo todo entenda. Porque se 8 ou 9 entender e 2 ou 3 não entender, tu sabe que o insucesso no jogo ele é certo. Uhum. Uma vez teve um treinador meu que ele falou assim, que pra tu ganhar um jogo, tu precisa ter pelo menos 8 jogadores jogando bem. Tu pode ter 8 jogando bem e os outros 3 estão ajudando a carregar o sistema, entendeu? Uhum. Agora, se tu tiver 8 jogando bem, os outros estão jogando mal e não estão ajudando tu conseguir colocar em prática o teu sistema, daí certamente tu não vai nem tu não hoje no dia de hoje que nós vivemos não tem mais como 8 carregar 3, entendeu? Sim. Até em uma outra situação dava para segurar, agora não dá mais para segurar não. E, Gelson, daí tá. Ah, vamos agora partir para a parte da tua carreira como Como treinador. técnico. Daí, quais times que tu treinou? Vamos basicamente fazer a mesma cronologia de Sim. jogador como É. treinador agora. E daí em 2009, foi 2009, eu comecei no TAC de Três Passos, acesso. 2010 eu fui para a Série Panambi. 2011 eu, eu fui. Me fugiu. Tá. 2011 eu fui pro Juventus Santa Rosa. Tá? Quadrangular, chegamos ao quadrangular final da divisão de acesso. Eu tô ainda na. E aí eu saí de Santa Rosa, eu fui para uma reunião em Juí, São Luís de Juí. Nós fizemos o gauchão em 2012 para o São Luís, da primeira divisão. Estava chegando no time da primeira divisão. Então, uma coisa que hoje eu posso falar
alguns podem... Eu não tive ainda, e tomara que eu continue tendo essa sorte, eu não tive disputas ou dificuldades para rebaixamento. Eu não tive isso ainda. E aí em 2000 vamos lá, vamos com as histórias engraçadas também. 2012 eu estava no São Luís do Juí. Nós fizemos uma pré-temporada acho que é Itapuá, não sei não, em Santa Catarina, perto de Joinville, para aquela região. E aí eu tive dificuldade, eu tive lesões, mas eu, como não sou dar desculpa, eu não vou falar nada aqui. Tive dificuldade e hoje tem alguns atletas que jogaram comigo, que já viraram empresário, que conversam comigo direto. Em 2012, a torcida do São Luís a torcida do São Luís ela é uma torcida boa, é uma torcida que ajuda o clube, uma torcida que apoia bastante. Então, tu trabalhar lá em Juí é bom também. E aí nós estreamos contra o Pelotas, em Pelotas ganhamos 2-1, aí empatamos em casa com o Cruzeiro, poderia ter perdido, e fomos indo, aí perdemos do Caxias, perdemos do Grêmio em Porto Alegre, aí ganhamos de Santa Cruz em casa, aí tivemos mais um tropeço, aí nós e Cerâmica. Nós e Cerâmica em Juí. Eu tinha levado para o São Luís um atacante chamado Douglas. 1,90 m e pouco. Extrema esquerda. Hoje ele faz 10 anos que ele está no Japão, tá? Pra vocês terem uma ideia. Ele tem uma casa no condomínio em Xangri-Lá, que é onde formou família. E eu tinha levado o Douglas, que tinha jogado comigo no Juventus de Santa Rosa. E nós pegamos o Cerâmica em casa, e antes do jogo de Cerâmica, o presidente de São Luís, que era um cara fantástico, que era delegado, e mais o diretor, o seu Sadi, e chegaram em mim e falaram: Gelson, hoje não tem como, cara, se não ganhar o jogo, já sabe que amanhã tu tá fora. Nós tivemos 25 escanteios no jogo. São Luís e Cerâmica. Aos 5 do segundo tempo nós tomamos 1-0. O estádio veio abaixo. E a torcida não... E o Douglas estava no banco. Eu chamei o Douglas, acho que tinha 28, 25 do segundo tempo. Eu chamei o Douglas, botei a mão no ombro dele e disse assim: ô Douglas, se não entrar lá e fizer 2 gols, amanhã, ao meio-dia, a direção me manda embora, e meio-dia e 15 eles te mandam embora também. Aí o Douglas foi pro jogo. Pá, Que pressão, né? Não tinha como dizer, tu vai lá e tu faz isso. Nós estamos perdendo, a torcida quer me matar. E 39 do segundo tempo, 1-1 gol do Douglas. 44 do segundo tempo, eu já tinha posto o lateral direito na ponta direita. Sim, já era. Tá fazendo alguma coisa. 44 do segundo tempo, o lateral foi no fundo, cruzou. E o goleiro do Cerâmica ameaçou sair, deu 2 passadas e voltou, e o Douglas dominou sozinho dentro da área. 2-1. Foi um espetáculo. Aí não tinha mais. O São Luís fugiu de uma possibilidade de rebaixar. A gente se manteve no cargo, entendeu? Então o Douglas fez 2 gols em 10 minutos, que salvou a nossa perna. O Douglas foi contratado pelo Juventude, fizeram um trabalho que tinha muito problema posterior, e hoje ele está 10 anos no Japão. Foi em 2012. Aí no mesmo ano eu vim para o Aimoré, nós somos campeões da segunda divisão. 2013, 2014 eu fui pro projeto do Cerâmica, todo mundo sabe que Cerâmica é um clube em termos de estrutura fantástico. Sim. E 2015 e 2016 eu voltei a São Gabriel como técnico.
porque teve um planejamento, uma organização, o Arroz Urbano estava incentivando. Nós fomos ao quadrangular final nos 2 anos. Aí ali veio o Flávio Torres, que hoje é centroavante, que ninguém conhecia, eu trouxe para o São Gabriel, né? Até ele é casado com uma menina aqui de Lajeado, então revelou alguns atletas também. Isso foi 2015 e 2016. Esse do Cerâmica não é no mesmo momento que o Tiquinho Soares jogava lá, não? Não, ele jogou um ano antes. É um ano antes. Ele jogou um ano antes. Mas o investimento do Cerâmica era bastante alto. E aí eu segui trabalhando. 2017 no Guarani de Venâncio. Aí, 2017 eu saí do Guarani de Venâncio. O Juventus de Jaraguá estava com a corda no pescoço. Estava na divisão de acesso, com a corda no pescoço. Cai para a segunda divisão, para a terceira divisão, e não cai. E a direção do Guarani ligou, do Juventus ligou para um empresário, que hoje é amigo meu, e aí queriam levar o Itamar Schulli, que é um técnico que está no Santa Cruz de Recife hoje, que é muito renomado no Brasil inteiro. E aí ligaram para o Itamar falou assim, ó, eu não consigo ir, mas a situação que vocês vivem hoje, vocês têm que buscar o Gelson Lajeado. Porque a direção se queixava muito, que o vestiário estava uma várzea. Tá, beleza. Faltava 5 jogos. Eu combinei com o meu auxiliar, ele se encontramos em Passo Fundo, no carro dele, a gente foi embora. Chegamos em Jaraguá na quarta, de manhã. Quarta de noite o Juventus jogava contra o Camboriú em Camboriú. Acesso. Tá caindo para a terceira divisão. Aí tomou 2-0. Daí lá eu, eles não me apresentaram pro grupo No dia do jogo. no dia do jogo. Só que tava eu e meu auxiliar dentro do ônibus. E o jogador não sabiam quem era. E é que esses dois aí. E daí lá no jogo eu pedi uma relação dos atletas. E naquela coisa de vestiário do jogo, estão ali, tomam água, tomam uma fruta, eu estou com a relação e estou olhando, e eles estão só com calção de jogo, e eu estou entrando, e eu olho o número do calção e eu começo a identificar. E aí eu vou, pego uma água, saio do vestiário, converso um pouco, daqui a pouco eu volto pro vestiário, pego uma maçã, beleza. Já identifiquei todos. Aí eu e meu auxiliar se trancamos num camarote lá do estado de Camboriú e vamos olhar o jogo. Meu Deus. Que guerra. Que... E aí eu olhei pro meu auxiliar e disse, "Pá, tem que apresentar amanhã de manhã. O nível do Boca é muito baixo. Quarta-feira o jogo. Nós ia jogar domingo. Nós vamos ter que apresentar amanhã de manhã. Beleza. Terminou o jogo 2-0 pro Camboriú. Se a coisa estava ruim, ela piorou muito mais. Aí eu disse pro gerente, vai ali e avisa para apresentar amanhã às 10 horas. Tinha 40 jogadores. Emprestado, tudo emprestado. Vai emprestou, Criciúma emprestou, Figueirense emprestou, o empresário colocou e pagava o salário e tal. Aí o jogador disse, só porque perdemos o jogo, amanhã não. Amanhã a apresentação, 10 horas da manhã. Beleza. Apresentamos às 10, entramos no vestiário, tá todo mundo sentado, nas caras, né? Todo mundo cansado e outros. E aí o presidente disse, eu quero apresentar o técnico novo, técnico auxiliar. Daí os guris se ligaram, né? Daí eu comecei a falar com os guris, aquele discurso de sempre. E ou tu vai e bota uma pá de terra em cima, ou tu recupera a autoestima dos meninos. E aí não tinha muito mais o que fazer, a não ser recuperar o cansaço deles do jogo anterior e treinar quem não tinha treinado. Como tinha muitos atletas, os que não jogaram, nós fomos para o campo e lenha no modo dizer, e vamos treinar. Mas só que, numa visão nossa, a gente viu que o nível era muito baixo.
E aí, na sexta-feira, apresentamos, treinamos, eu posicionei, trabalhei muito mais posicionamento, tentei colocar dentro das informações que eu tive, cada um na sua posição. E fomos pro jogo domingo. Fomos pro jogo domingo, nós ganhamos, saímos pro intervalo ganhando 1-0. No intervalo, eu tirei o jogador que fez o gol. Nós ficamos, bah, mas tá, não, vai sair. Tá preguiçoso demais. Vai sair. Eu botei em campo o Persson. O Persson é um menino. Passou pela minha mão, estava emprestado de Joinville. Eu preciso olhar a ficha dele. Ele estava no Guarani de Campinas e ele foi para o Ituano jogar B do Brasileiro. Qualidade. Menino muito jovem, estava lá comigo, jovem. Uhum. Depois foi crescendo. 10 segundos no segundo tempo, 10 segundos no segundo tempo, jogaram a bola nele, ele dominou e largou o centroavante pifado. Nós ganhamos o jogo 3-1. E aí terminou o jogo, o presidente da Califórnia disse que milagre. Vocês, não tem milagre nenhum, presidente. Para com essa euforia que nós temos mais 3 jogos aí e nós vamos pegar os times que vão subir. Tinha 3 rodadas ainda e os candidatos ao acesso. Nós perdemos 2 e empatamos 1. E aí os Juventus não caiu. Isso em 2017. 2018, eu fiz a copinha pelo Aimoré. E aí nós chegamos no Aimoré, pegamos o preparador físico que foi comigo é o Rafael Dias, que estava no Ceará, hoje está trabalhando no Guarani de Bagé. Fizemos trabalho, chegamos ao mata-mata, semifinal e perdemos para a Avenida. Empatamos em casa 1-1 e aqui no campo do Avenida foi 0-0 e a gente perdeu pelo saldo, por ter tomado um gol em casa. Só que daí ali eu já comecei a trabalhar com o Diguinho, o Wagner, o Toto, jogadores mais rodados. E aí, quando terminou a copinha, foi renovado o meu contrato pro Gauchão 2019, no Aimoré. E aí todo mundo já começou, o candidato ao rebaixamento é o Aimoré. Não fez uma copinha muito boa, foi até a semifinal, mas as pessoas falam que se tu não é campeão, a copinha é ruim. Sim. Eu acho que o Internacional foi bem na Libertadores. Sim. Perdeu pro Fluminense, mas foi bem. Como é que eu vou dizer para o cara o time foi a semifinal e foi mal? Daí renovaram meu contrato e foi trabalhado e contratado e vamos pro gauchão. Só cobra. Vitor, o goleiro, que hoje a gente se dá muito bem, se respeita muito. Nós ficamos 9 dias aqui em Teutônia fazendo pré-temporada fechada. Treino e treino e 5 refeições por dia. E aí quando eu falo para vocês que às vezes, em alguns casos de alguns atletas, nós estamos perdendo pro celular, para a rede social, o Diguinho era um que levava. O Diguinho levava o celular pro treino. O Diguinho levava. Ele mais 1 ou 2 atletas levavam o celular pro treino. Trancado dentro de um hotel. E aí que vem a tua visão de comandar. Que vai ter aquele que vai dizer assim, tá, mas por que ali pode e eu não posso? Entendeu? E aí que eu digo para aquelas pessoas que não é só a tua maneira de comandar ou, ou a tua sabedoria de ser gestor de grupo, de tu chegar e dizer pro jogador mais experiente, ou não pode levar o celular pro treino. E o jogador mais novo ficar chateado por isso. Precisa se inverter as coisas. De que o jogador mais novo ele precisa se espelhar nesse mais velho, ou seja, aquela época de
de fazer o que o Diguinho fez na carreira, foi campeão da Libertadores e jogou em Botafogo, Fluminense, fez a carreira dele, entendeu? Uhum. Então, daqui a pouco, eu volto lá naquela situação da educação do atleta mais jovem, de tentar buscar um espelho, um atleta se espelhar em alguém, para ele conseguir chegar a esse tipo de patamar, entendeu? Então, isso tudo rola numa gestão de grupo que tu precisa estar ciente disso. Sim. E aí nós fomos para o Campeonato Gaúcho com a Aimoré. Estreia em casa. Concentração, hotel, que isso é uma coisa que os times da primeira divisão todos fazem. Refeição, pegamos o São José em casa e ganhamos 1-0. Aquelas pessoas que diziam que o Aimoré era candidato a cair, e quando tu começa ganhando o gauchão, tu já tem aquele ali. Bom, agora para nós não cair, só falta mais 2 vitórias. Pode acontecer o que quiser, mas mas tu tá sempre no anzol. E aí nós saímos para jogar contra. Não, minto. E ganhamos em casa do São José e pegamos o Grêmio no segundo jogo. O Grêmio com Mistão, Capixaba, Jean-Pierre, aqueles meninos novos o André lá do 2019, isso, né? centroavante. Fizemos um grande jogo, 1-1. Já estávamos com 4 pontos. Saímos para jogar contra a Avenida em Veranópolis, empatamos 2 jogos. Ali nós já estávamos com 6 pontos. Aí nós pegamos o Juventude em casa, não jogamos bem, perdemos 1-0. E aí vem a, a Série A é assim. Se tu não tem um alicerce para te ter a estrutura e continuar fortalecido, tu perde um jogo, no outro jogo tu já tem que mostrar a tua reação e tu precisa fazer alguma coisa para ter essa reação. Tu não pode perder para o Juventude em casa, como nós perdemos, e jogar com o Brasil de Pelotas no próximo jogo do Bento Freitas. E tu precisa modificar algumas coisas, mas tu não pode inventar. Tu não pode inventar. E aí, em cima daquilo de não inventar, nós tínhamos um analista de desempenho. Eu pedi para fazer vídeo separado dos principais jogadores do Brasil, principalmente dos atacantes. Não quero dizer que isso tenha ganho o jogo, né? Sim. E nós fomos para o jogo contra o Brasil, muita concentração, nós vencemos o Brasil 3-1. Dono do jogo. Ali nós já estávamos bem adiantados na competição. Uma euforia fantástica. Viemos embora, trabalhamos uma semana, voltamos a Pelotas para enfrentar o Pelotas. 3-0 para o Pelotas no primeiro, antes do intervalo. Tomamos 3. E o próximo jogo era o clássico, nós de Novo Hamburgo, em casa. Tu precisa ganhar o clássico para te afastar uma possibilidade de rebaixar, de correr o risco. E tu precisa ganhar o clássico, tu tomou 3 em Pelotas e vamos para a palestra, o presidente pediu a palavra e motivou os atletas, realmente. Era o presidente Ronaldo, falo com ele até hoje. Nós saímos perdendo o clássico, mas para resumir a história do clássico, aos 25 do primeiro tempo estava 4-2 para nós. No início do segundo tempo, o Pitol defendeu um pênalti e nós ganhamos o clássico. E aí nós perdemos do Caxias em Caxias 3-0. Perdemos do Inter no Beira-Rio 2-0. E daí nós fomos jogar o jogo em casa contra o São Luís de Juí. E ganhando e ia pro mata-mata. E nós fomos pro mata-mata e eu troquei o centroavante. Botei um centroavante mais técnico. Primeiro tempo 2-0, 2 gols de centroavante que eu coloquei. Vinícius Baiano. Então nós ganhamos o jogo 2-1, classificou pro mata-mata. Aí seguiu, aí ficamos fora pro Caxias, né? Estava com um investimento maior. Isso foi em 2019.
Aí 2020 eu fiz, acho que foi quando começou a pandemia, não foi? Uhum. Eu fiz uns jogos do acesso com a Avenida de Santa Cruz. Aí começou a pandemia. Aí depois eu fui fazer o brasileiro da Série D pelo Águia Negra de Rio Brilhante, Mato Grosso, brasileiro. 2020, aí 2021, 2022 eu fiz o acesso pelo Lajadense. E aí 2022 eu fiz o Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo. Daí o ano passado o Barcelona de Ilhéus, no Baiano. E aí eu vim fazer o brasileiro da Série D pelo Aimoré. Zago, vai preparando as perguntas aí da nossa audiência. E também, então, Gelson, antes de nós irmos para as perguntas, eu queria que tu finalizasse, então, essa parte de treinador e de jogador também, dizendo qual que é o teu legado que tu quer deixar assim, pro futebol. Tu bateu muito forte na tecla da educação, né? Mas eu queria que tu falasse isso. Assim, o teu legado, eu, Gelson, queria deixar esse legado pro futebol, seja para atletas, para treinadores ou para torcedores, enfim, quem vive no mundo do futebol. Uma situação que vamos começar do jovem atleta, tá? O jovem atleta tem o sonho do pai, certo? E a paixão pelo futebol, que é um esporte que todo mundo, hoje tu liga a TV, tá dando jogo. Sim. Então tem a paixão do pai e do filho, certo? Só que o filho vai precisar corresponder à paixão do pai. E às vezes o pai extrapola os limites e sabe que está errado. Que hoje nós vivemos num mundo de que qualquer jogo que nós formos ver, ou até de uma categoria de base, qualquer chute que o atleta der, um chute mais ou menos, nós achamos que é craque. Está errado. Está errado. O outro erro que se comete. Você sabe como é que eu aprendi a cabecear? Sentado. Eu aprendi a cabecear sentado. Que para mim fazer o cabeceio eu preciso do movimento da minha cabeça, do meu pescoço, eu preciso da força do meu abdômen. Senão eu não vou cabecear nada. E hoje a gente vê que os atacantes não cabeceiam nada. Eu falo isso porque eu cabeceava muito. Entendeu? Então tu vai fazer hoje com um menino jovem, mesmo o técnico trabalhar em separado e for dar um trabalho de cabeceio sentado, e ele chegar em casa e falar pro pai, o pai vai rir, vai achar que tá errado. Entendeu? A ilusão hoje das promessas do futebol, das promessas que vêm para os próprios pais, ela atrapalha bastante. Então tem algumas coisas no futebol que precisa se voltar um pouco atrás, porque quando eu falo que é muito acadêmico, e eu sou um cara verdadeiro, eu preciso falar algumas palavras que o atleta vai entender. Por exemplo, o atleta para dormir às 11 da noite hoje ou à meia-noite, ele tem que ser muito profissional. Com a chegada da rede social e da internet, dificilmente o atleta vai dormir antes das 2. Está errado. Isso entra na educação do filho, a educação do atleta. Então essas coisas nós precisamos deixar. Eu tenho a consciência, a condição e a capacidade de que nós vamos fazer grandes trabalhos, e nós vamos chegar ao nosso objetivo. Em alguns casos, quando se fala que alguns atletas mais experientes eles acabam se atrapalhando, é justamente porque não tem uma situação de às vezes eles pegam alguns grupos meio desestabilizados. Mas tem alguns atletas de nível mais elevado, que até estão jogando agora o próprio gauchão, eles têm esse mesmo pensamento que eu tenho, que nós temos. Se perdeu o foco. Eu sou apaixonado pelo futebol. Pô, meus parabéns. O que tu está fazendo para essa tua paixão?
Preciso saber o que está fazendo da tua paixão. E dentro da condição de que eu falo para vocês que tem uma capacidade dos técnicos hoje quererem mostrar um mais do que os outros que têm o conhecimento, acabam se atrapalhando. O conhecimento ele não vai só do trabalho de campo, o conhecimento ele é resultado. Ah, mas o meu time não teve bem hoje, venceu, venceu. Então o que ele fez de errado nós vamos corrigir, nós vamos ajeitar. Entendeu? O conhecimento hoje ele é resultado. Claro que para ti conseguir o resultado, tu vai ter que ter o conhecimento. Sim. Mas tu não pode, sozinho, se atrapalhar com o conhecimento, com os números. Ah, não, eu vou entrar no vestiário e eu vou começar a falar só palavras bonitas, que o diretor que está do meu lado e o presidente que está do meu lado, eles querem ouvir. Não, nós trouxemos um técnico que ele tem um dicionário muito avançado. Só que o dicionário avançado, quem está entendendo é o presidente e o diretor. Os meus atletas, que é a fatia do bolo, que é a mercadoria, não estão entendendo nada. Que é quem tu tem que atingir. Que é o que eu tenho que atingir. Entendeu? Então é esse tipo de preocupação que precisa se começar a ter. Porque senão o diretor que acha que o treinador fala bonito, se expressa bem, ele não vai ganhar nada. E o diretor e o presidente vão fazer investimento errado. E tem outro detalhe. Eu, ou nós não podemos também achar que nós sabemos tudo. Sim. Eu ligo com meus colegas. Eu, quando peguei o São Luís Juí em 2012, o Benhur treinava o Lajadense. Eu usava a sala do Benhur ali no estádio antigo do Lajadense para negociar com atletas. Eu ia ali na arquibancada, ali me sentava, não para ver o esquema do Benhur, para copiar algumas coisas. Eu troco ideia com um monte de técnicos. E não tem essa dificuldade. Tem um cara que trabalha na Chapecoense hoje, que é o Celso, que estava no Operário do Mato Grosso como técnico. Hoje ele foi contratado como auxiliar definitivo da Chapecoense. Ele fala comigo todo dia. Se nós não tivermos essa visão de quando nós estivermos se enfrentando a uma situação, eu preciso ganhar de ti. Entendeu? Mas eu tenho que cuidar de não atrapalhar o grupo, os jogadores. Por isso que eu digo para ti, quando tu conversar com atletas que jogaram comigo, eles vão dizer, o Gelson, fala a verdade para nós. Nós não podemos tentar enganar, porque nós vamos acabar enganando o torcedor. E a hora que eu for para a latinha, que a gente diz, que é a entrevista coletiva, e se pegar algumas entrevistas minhas, vocês vão ver o que eu falo. Mas alguns torcedores, eles querem ouvir o próprio pessoal da imprensa, eles querem ouvir eu falar em numerologia, números. E dentro daquela situação que a gente fala que um está querendo saber mais que o outro, começou a história de saída de três com o goleiro, essas coisas que acontecem no futebol, porque eu assisto futebol, eu escrevo. Uhum. Eu tenho um bloco do lado do sofá, onde eu fico escrevendo. Eu escuto e eu escrevo para não esquecer, eu vejo o esquema do time tal, do time tal. E aí, pô, que legal o sistema tático, saída de três, e o time toca a bola e o goleiro participa. Vamos jogar do meio para frente. O goleiro vai participar do jogo quando tiver que participar. Ah, mas o goleiro precisa sair com uma jogada com a bola no chão, claro. E onde é que tá os volantes, onde é que tá os meia para trabalhar um pouquinho, para aparecer, para trabalhar a bola. Aí tem algumas coisas que eu fico observando, vamos trabalhar algumas situações. E quando tu pega um time mais rodado,
Porque hoje pegou-se uma mania, por exemplo, assim, de se tu pegar um time com atletas mais rodados, mais experientes, com poucos jovens, o atleta mais experiente, ele quer tocar a bola no setor. E falar em tocar a bola no setor, vamos pegar o exemplo do Diniz, que foi campeão da América, e não tem como nós aqui tentar questionar ele. Ele toca a bola no setor. Ele junta 3, 4, 5 atletas para tocar a bola. Mas ele toca a bola lá no setor, lá na defesa do adversário também. E aí, às vezes tu pega um time malandro, e aí nós vamos tocar a bola do meio de campo atrás, e toca a bola, e nós estamos com posse de bola. E a posse de bola, ela vai passar o jogo inteiro a posse de bola. E aí, quando tu toma um gol, tu toma 1-0, o que nós vamos fazer agora? Nós precisamos tocar a bola lá na cara do goleiro deles lá. Então precisa se ter esse entendimento. Ah, mas eu estou num time que os caras querem posse de bola. Bom, posse de bola é boa, mas vamos tentar ter posse de bola do meio para frente. Então, nós podemos ficar aqui conversando sobre esse assunto umas 2 ou 3 horas. Entendeu? Um outro detalhe que eu não posso deixar passar, porque muita gente fala, a palavra que se ouve bastante no futebol é motivação. A motivação, ela vem do motivo de uma ação. O motivacional do atleta. Por exemplo, nós viemos gravar aqui hoje. Se vocês não tiverem a motivação de vir gravar, não tem como, não precisamos nem vir gravar. Não vai sair do jeito que vocês desejam. Mas tem um outro detalhe que ele é muito mais importante às vezes, que nós falamos no futebol só em motivação. E o compromisso? Onde é que está o compromisso? Depois que eu assinei o contrato com o time, eu só tenho que ter motivação? Ou preciso ter compromisso? Uma junção, né? É. A motivação, de repente, é eu chegar no vestiário e eu dar 3, 4 gritos e mostrar para eles aonde eles têm que chegar, e aonde o grupo quer chegar, mas eles precisam. A motivação, ela está muito ligada, e muita gente fala só em motivação, mas ela precisa se entender que, junto com a motivação, se tem o compromisso. Ah, eu assinei contrato, agora o compromisso de me pagar é do presidente, do tesoureiro. Não, para. Para, porque senão nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós não vamos fazer campanha, nós não vamos chegar ao nosso objetivo, nós não vamos ganhar de ninguém. Tu precisa saber que tu tem compromisso. Isso nós precisamos colocar na cabeça dos atletas. O meu compromisso de treinar, me alimentar bem e descansar. Às vezes nós temos uma incapacidade de usar a palavra não. E nós precisamos usar a palavra não. Os pais precisam usar a palavra não em casa com seus filhos jovens que estão querendo alguma coisa no futebol. Não, meu filho, tu não vai, hoje não tem como. O que tu está querendo fazer não cabe naquilo que tu quer para o teu futuro. Então nós temos que ter essa condição. E mais importante que eu vou dizer para ti, quando tu não tiver a certeza daquilo que tu está falando para o atleta, quando tu não falar a verdade para o atleta, e quando tu achar argumentos errados para o atleta, tu é treinador cagão, treinador medroso. É melhor tu chegar e dizer para o atleta assim, eu não estou te levando, tu não está jogando porque tu não encaixou no meu sistema, naquilo que eu quero, no meu esquema. Ou tu não está treinando bem, tu precisa aperfeiçoar um pouco mais essa parte, outra parte. É melhor tu chegar dessa forma, porque senão tu vai estar se enganando e enganando o atleta. Eu tento usar desse tipo de situação. E mais algumas coisas, que nós não temos varinha mágica. Fazer alguns, jogar. Entendeu? Então, resumindo tudo aquilo que a gente falou, dentro do nosso bate-papo, e dentro de uma visão daquilo que nós temos de técnico, nós estamos se aperfeiçoando bastante dentro da evolução do futebol, porque o futebol evolui.
mas ele evolui, mas no modo geral de Brasil e de seleção, nós não ganhamos mais nada. Sim. Então, nós temos que avaliar bem esse tipo de evolução para que ela não seja enganosa. Dentro da evolução, nós temos que aplicar os números, mas não tanto. Entendeu? Nós temos que tentar ver uma situação de acadêmicos com alguns outros dicionários, com algumas palavras que precisam ser ditas. Entendeu? Para que a gente não se atrapalhe com as próprias pernas. Quando eu digo se atrapalhar com as próprias pernas, estaduais, brasileiro, Copa do Brasil, Copa América, Copa do Mundo. Então nós temos que ver o resultado de um modo geral, tá? E em alguns casos, time pequeno, time menores, a gente precisa valorizar também o investimento que as equipes fazem e a briga para buscar esse investimento. Em outros casos, tem a verba sobrando e não se trabalha da maneira que tem que se trabalhar. Certo. Sabe, quer ir para as perguntas da galera aí? Vamos lá. Eu já volto aí. Quer que eu te espero? Não, pode. Qual o melhor e qual o pior momento que viveu no futebol? O pior momento do futebol, claro, foi como atleta. Eu estava trabalhando no Caxias, foi a perda do meu pai, no acidente. Isso foi o pior momento. Eu não tive lesões graves que me tirasse do... O melhor momento eu tenho que ressaltar que foi a artilharia do Campeonato Gaúcho pelo Lajadense em 1991. Mas os melhores momentos meus eu tenho que agradecer muito a Deus por ter o futebol como paixão, que me torna uma pessoa digna, e uma pessoa promissora e uma pessoa que sabe que ainda vai chegar ao objetivo final dentro dessa carreira. Quantos gols tem na carreira? Aí eu andei calculando nos últimos tempos, eu acho que deve ter uns 250, 280 gols. E a última, qual o significado do Lajadense na tua vida? O significado do Lajadense, nós temos que às vezes, o significado do Lajadense para mim, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Todo mundo sabe aqui em Lajeado, tu sair daqui, tu sabe que muita gente vai dizer, é o Gelson do Lajadense. Sim. Todo mundo sabe o significado do Lajadense na minha vida e eu não preciso falar. Nós temos que começar a entender o significado de um clube para o atleta, o profissional, o técnico que passou dentro do clube. E nós temos que começar a entender o significado do outro lado para com essas pessoas. Então eu tenho que deixar bem claro. O significado do Lajadense para mim, todo mundo sabe qual é que é. Eu não preciso sair na esquina ali, porque também às vezes nós não podemos, em algumas coisas no futebol, tanto dentro de campo quanto fora dele, ou dentro da emoção, ou dentro do sentimento, nós não podemos começar também e passar a vida inteira querendo se agarrar ao passado. Certo? Sim. E nós temos que viver ao presente. Então, precisa se ter uma comunhão naquilo que a gente fala de significado para mim e o significado que eu tive para as pessoas do Clube Esportivo Lajadense. Perfeito. São essas perguntas. São Né? essas. Então, assim, pessoal, eu acredito que quando eu comecei o episódio eu falei o 8º, mas é o 9º episódio esse, tá? Gelson, a gente te agradece muito pela tua disponibilidade de ter vindo aqui. A gente sabe, né, da tua importância para o futebol da nossa região, principalmente, né, que é mais daqui que a gente te conhece, né? E ficamos muito felizes por tu ter aceitado.
E mais uma vez te agradeço, né, pela tua disponibilidade de ter vindo aqui. Agradecemos aos nossos patrocinadores, né, a Vital e a Império Fitness por apoiar, né, o nosso podcast. A gente vai encerrar a nossa primeira temporada agora, né, com o 10º episódio. Então a gente vai ter mais um episódio depois desse do Gelson. E a gente encerra a nossa primeira temporada, depois a gente retoma com a segunda. Então, Gelson, para nós encerrarmos, dá mais um momento para ti daqui a pouco, se quiser divulgar a tua rede social, para quem quer acompanhar os seus trabalhos, né? Enfim, né, dá o teu tchau aí, né, para a galera. Agradecer a vocês, cara. Eu fiquei feliz. Fiquei muito feliz de estar presente. E quando precisar, eu estou à disposição. Você sabe que eu tive alguns convites para sair, eu não saí porque não achei interessante. Já já a gente está de volta ao trabalho. E estou bastante feliz, claro, que vamos tentar divulgar também na rede social. Eu acho interessante. O trabalho de vocês ele é interessante. E eu agradeço sempre, não só o trabalho de vocês, o trabalho da rádio, a imprensa toda, porque ele às vezes ele coloca o nosso trabalho num patamar elevado e ele coloca numa condição de da gente discutir o trabalho dos profissionais. E é importante o trabalho de vocês. Obrigado a todos, obrigado ao pessoal que assiste e que também vocês tenham sucesso e quando precisar de mim nós estamos à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado também ao pessoal que nos assiste, como o Gelson comentou, né? Muito importante todas as visualizações de vocês, os comentários, os feedbacks também é muito importante. Inclusive, é justamente para isso que a gente vai dar também essa pauta de temporada, para reavaliar, né, o nosso desempenho, ver o que a gente pode melhorar, atrair novos patrocinadores, enfim. É justamente para isso que vai ser essa pauta, tá? Para a gente voltar com o nosso produto cada vez melhor. Então a gente agradece pela visualização de vocês. Pela terceira vez eu agradecer o Gelson aqui pela presença. E também lembrando a todos, né, de se inscreverem no nosso canal no YouTube, Spotify, nos seguirem no Instagram, no TikTok, enfim, todas as redes sociais que a gente está presente, porque hoje não tem, né, como a gente está fora disso, porque o nosso trabalho realmente, a forma dele dar certo é estar em todos os lugares e tendo uma divulgação. Então, obrigado a todos, um abraço especial, tá, para a torcida do Caxias, que tem nos recebido muito bem lá no Estádio Centenário. A gente tem feito um trabalho bacana com eles, tem recebido bastante feedback positivo e espero que essa parceria seja muito duradoura, tá? Um abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu!